Olá, estamos aqui com o nosso Farol Tricolor, esse espaço para a gente trazer informação, fazer comentários, trazer nossa opinião também sobre esse Bahia hoje com o Grupo City ou o Grupo City com o Bahia. Não mudou nada, mudou para pior. Vamos conversar um pouquinho. Jogo difícil esse jogo contra o América de Minas, porque eu costumo dizer, uma coisa é ganhar o jogo, a outra é ter que ganhar. Isso é totalmente diferente. Ganhar o jogo faz parte da partida, faz parte do desafio. Ganhar o jogo é do jogo, diria o goleiro. Agora, ter que ganhar, a dificuldade aumenta. O emocional, a carga difícil, a cobrança da torcida e justamente aquela questão: cadê o placar? Abriu o placar? E se o adversário abrir o placar? Pode ser virado esse placar, mas as condições, o clima, o astral da equipe fica complicado quando tem que ganhar. E esse jogo contra o América de Minas, o Bahia tem que ganhar. Olá, Diego. É isso aí. Estamos aqui num novo momento aqui, já como Farol Tricolor, que deve ser o nome definitivo, né, desse espaço, dessa parte do site Farol News e também de um canal no YouTube, que a gente vai falar bastante sobre o Bahia. Pretendemos muitas expansões aí em breve. Mas é isso aí, é um momento complicado, né? O Bahia na 18ª rodada da Série A precisa vencer de qualquer maneira o América Mineiro, sob pena de continuar na zona de rebaixamento e se transformar numa verdadeira panela de pressão, coisa que já tem acontecido, né? E é o que a gente espera. O que a gente espera é que o Bahia faça valer seu mando de campo, faça valer, na minha opinião, o time superior que tem e vença esse jogo para conseguir o respiro de que tanto está precisando. Perfeito, perfeito. Esse jogo contra o América de Minas tem bem o seguinte: Ademir é um jogador que pintou bem no América de Minas. A gente viu isso. Foi para o Atlético Mineiro, não teve um desempenho esperado por conta de uma contratação que mostrava futuro. Pois então, o que é que a gente pensa? Agora é a hora do Ademir mostrar serviço contra o time que o revelou, pelo menos do cenário nacional. É um jogador que tem qualidade, tem habilidade, tem velocidade, mas, claro, não é um jogador tecnicamente que você diga assim, poxa, esse é um fora de série. É um jogador que soma, é um atacante que tem pique, mas tem um físico que cria limitação em relação ao combate. Algum zagueiro mais forte diante de Ademir, como diz o torcedor, no pau, Ademir vai sobrar sempre. Agora, pode ganhar na velocidade. É um jogador ainda em observação. Foi um jogador promissor no América de Minas, impressionava muito bem. Foi para o Atlético como uma grande contratação. Não que tivesse sido caro, o investimento tivesse sido alto, mas o Galo Mineiro, não é, meu amigo Emerson José, esperava mais do Ademir. Vamos ver se ele mostra isso no Bahia, hein, Diego? É um desses fatores especiais da partida a partida, né? A dita lei do ex, como se diz muito. Eu sei que você não gosta dessa história, porque todo mundo joga em tudo que é time hoje em Hoje em dia. dia, mas, mas Ademir tem assim um momento, vamos dizer, sempre um momento especial, né? Enfrentar uma ex-equipe, né? No momento que ele está precisando se afirmar no Bahia. sim. E espero que faça valer esse bom histórico no América Mineiro, dessa vez contra o América Mineiro, porque o Bahia mais do que nunca está precisando de todo esforço possível, de toda colaboração possível para sair dessa situação. Bom, esse jogo, ao que chegou para mim, pode ser decisivo para a permanência ou não, diria Gilberto Gil, do treinador do Bahia, o Renato Paiva. Pelo seguinte, por mais que se diga que a filosofia não é essa nem aquela, nenhum investidor quer perder dinheiro. É certo que o dinheiro que o Bahia, o custo que o Bahia representou, a aquisição do Bahia por parte do Grupo City, em termos de volume de grana, bem no popular, representa pouquíssimo para a fortuna que esse grupo tem. Mas é dinheiro. Se o Bahia cair para a segunda divisão, jamais esperamos isso, mas
Essa campanha preocupa? Está na zona de rebaixamento, é sempre bom lembrar. Pois é, daqui a pouco a gente mostra uma tabela para vocês. Os investidores vão saber que o produto fica mais desvalorizado. Sem dúvida. Quem botou dinheiro aí sabe que o dinheiro que recebe na primeira divisão não é o mesmo da segunda divisão. A visualização também é outra. Então, a informação que eu trago, fontes seguras, inclusive acompanhando informação do meu amigo Darino Sena. Um abraço para você, Darino. De que a situação do Renato Paiva é delicada e que o Bahia já teria feito um contato, algo como uma sondagem para o Rogério Ceni. Pois bem, eu prefiro o Rogério Ceni do que Renato Paiva, sem dúvida. Eu acho que a torcida, em sua maioria, também. Mas o que é que tem aí? É a questão de como isso se administra. É como a base de contrato agora. Do que eu percebo, o Renato Paiva pode ser perfeitamente deslocado para treinar o time da Bolívia. Pode ir para a Austrália. Não falta espaço entre as alternativas do Grupo City. Mas, indiscutivelmente, esse jogo contra o América de Minas é o jogo seguinte. Se ganhar, tem sobrevida. Se empatar, fica em risco. Se perder, cai. Cai no vestiário, acho que não é padrão deles. Mas na outra semana, pelo que tenho informação, olha, cortei o cabelo e esse papo é de barbearia, de gente próxima à definição ou próximo a alguém que pode definir. É bem isso. Se ganhar, Renato Paiva tem sobrevida. Se empatar com a América de Minas, fica mais do que nunca balançado. Tem uma música do Dorival Caymmi que dizia: vento que balanças as folhas do coqueiro ou coisa assim. Então fica balançado que nem o espaço, as folhas do coqueiro. Se perder, cai. Cai no vestiário, acho que não é do estilo. Cai segunda-feira, não sei. Mas que tá balançado, tá. É isso. Renato Paiva, assim, a gente tem uma opinião um pouco diferente sobre ele, né? O trabalho dele realmente em termos de resultado é muito ruim no Campeonato Brasileiro, sem dúvida. Mas eu vejo no time dele, na forma de jogar, algumas alternativas para sair dessa situação. A Não questão é que aconteceu até agora. não aconteceu até agora, mas o Bahia teve reforços há pouco tempo. Essa que é a. Talvez com esses reforços ele consiga arrumar um pouco melhor. Acredito que Gilberto e Cândido já deram alguns sinais que são jogadores que têm Sim. potencial para titularidade. A partir desses reforços, eu assim, imagino que pode ter uma solução melhor, né, de encaixe de time, de encaixe defensivo, e que a partir daí ele possa ganhar essa sobrevida. Mas sem Pode dúvida ser. esse é um jogo central, né, para as perspectivas do Bahia. O Bahia enfrenta uma outra equipe na zona de rebaixamento, né, uma equipe, na minha opinião, que tem um elenco mais frágil do que o do Bahia, em casa, precisando ganhar, uma pressão enorme. E se ganhar, talvez possa partir daí um horizonte diferente para o Bahia no campeonato. Mas a pressão é grande e Paiva realmente está balançando. O que você falou, inclusive, de Rogério Ceni, só para lembrar da fonte, quem começou a falar disso não foi um jornalista daqui da Bahia, foi Benjamin Bá, né? Foi. Que começou a O falar disso Benja. mais, o Benja, mais ostensivamente, e divulgou essa informação, até circulou na rede social a entrevista dele com o folclórico Binha de São Caetano, Binha dizendo que não gostava muito do nome de Rogério Ceni, não, que queria que fosse Abel do Palmeiras. No estilo tradicional dele, Minha é e, válido. e Benja ficou assim impactado com a manifestação, achou que tinha entrevistado um torcedor mais tradicional, assim, recebeu essa previsão, esse desejo de ter Abel do Palmeiras no Bahia, que é bem difícil de acontecer no futuro próximo. É. Mas a situação de Paiva é isso aí, muito delicada, ele está com novos reforços, e assim, essa notícia é cada vez mais forte, né, de que Paiva balança, que esse resultado realmente nesse jogo pode ser decisivo para a permanência ou não dele. Mas assim, existe esse outro cenário, existe o cenário de contratações que chegaram, né, que ele teve as tais semanas que ele pede, né? O Bahia teve 3 semanas cheias para trabalhar. O Bahia teve uma semana inteira, enfrentou o Corinthians, fez aquele bom jogo que nós destacamos, Sim. né? Mais um jogo que o Bahia empatou em casa, ou seja, bom jogo a essa altura é um conceito meio complicado, considerando que a necessidade de resultado é premente. A gente na semana seguinte o Bahia enfrentou o São Paulo. São Paulo vinha de um confronto complicado contra o Corinthians, que foi derrotado na Copa do Brasil por 2-1.
sim. E o Bahia teve a semana toda de trabalho, o Bahia teve um desempenho complicado contra o São Paulo, um primeiro tempo muito ruim, o Bahia Muito deveria ruim. ter perdido Muito e ruim. por mais de um gol de diferença Sim, pelas sim. chances que o São Paulo criou. No segundo tempo, tudo bem, equilibrou um pouco mais o jogo, né? Não passou tanto susto quanto no primeiro, mas ainda assim o São Paulo, no geral, foi bem superior ao Bahia. E assim como o resultado teve um gosto amargo contra o Corinthians, de 0-0, me parece que o resultado contra o São Paulo teve um gosto mais doce do que pode aparentar, apesar da situação do Bahia, porque afinal o São Paulo é um time qualificado, o jogo foi fora de Sim, casa. sim. Enfim, era um jogo que no cômputo geral a gente pensava assim, vai perder, e empatou. Né? E agora a gente tem um jogo que em qualquer situação o Bahia vai enfrentar, logicamente com todo respeito ao América Mineiro, que é treinado por Wagner Mancini, inclusive um treinador que conhece muito Salvador, né? Foi treinador do Vitória por muito tempo, e que é um treinador que monta os seus times muitas vezes para o que tem. Né? Talvez seja um pouquinho o que falta para Renato Paiva no Bahia. Falta muito. Montar o time para o que tem, para a realidade que tem, entendendo a realidade que tem. E tende a ser um jogo difícil, como de resto são todos do Campeonato Brasileiro, mas o Bahia precisa fazer valer o seu elenco, o seu mando de campo, e precisa mais do que nunca desse resultado, inclusive de modo decisivo por conta da situação do treinador. Agora tem o seguinte: o Renato Paiva, nas entrevistas, que são insuportáveis. Louvo os companheiros de imprensa que fazem o seu papel, sem dúvida alguma, um trabalho bom, um trabalho sempre bom. Um abraço a todos. Mas o Renato Paiva, ele ameaçou, ele não disse. Isso é uma ameaça à torcida do Bahia. Eu ouvi isso como uma ameaça. Eu ouvi como uma ameaça. Ele ameaçou que a defesa do Bahia, segundo ele, por ser padrão do Grupo City, vai continuar saindo da defesa tocando a bola. Aqui para nós é difícil engolir uma dessa. Não existe isso. Isso é aquela coisa que o cara diz na hora. Né? O time da Bolívia sai tocando essa bola da defesa. Não existe isso. O Manchester City vai lá. Mesmo assim, sem exagero. Até porque o treinador Renato Paiva disse ao fim do jogo contra o São Paulo que o Bahia faria esse tipo de jogada. Mesmo porque, segundo ele, havia uma chance boa. Teria uma semana de treinamento. Olha aqui, Renato Paiva. Jogador de defesa que não tem habilidade para sair jogando, não tem treinamento que resolva. Não é isso, não. Isso é ter uma postura defensiva diferente. Olha, Vanderlei Luxemburgo. Chegou no Corinthians, o Corinthians já saiu da zona. Ainda está numa situação difícil, podia estar numa situação mais confortável para o padrão Corinthians, mas olha o que o Vanderlei fez. O quadro aí é bem esse. Não tem esse negócio de sair tocando a defesa. E não é treinamento não, pai. É ter jogador com habilidade para sair jogando. Isso em qualquer setor do time. No meio-campo, notadamente, que é um espaço que tem condição para jogador de criação. Você bota um volante para sair jogando, ele perde no meio de campo. Bota um atacante para entrar tabelando, sair jogando e se deslocando, ele vai perder a bola. Dario, Dadá Maravilha, que jogou no Bahia, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Internacional, jogou no Flamengo, entre outros, várias vezes dando entrevistas, diz, olha, no Atlético que eu jogava, no tempo lá do Galo, tinha jogadores de alta qualidade, o Reinaldo e outros tantos de tantos, que faziam as jogadas de habilidade. Eu, lá ele, da Maravilha, entrava para fazer o gol. Eu entrava chutando. Eu não tinha habilidade para fazer jogadas de craque. Eu era um artilheiro, dizia ele. Isso aí está gravado, é só entrar no Google que vocês vão ver. Então, Renato Paiva, não é essa conversa, não. Essa de sair jogando da defesa por treinamentos, não. Trate de treinar bola parada, cobrança de falta, cobrança de escanteio, não é? Isso que tem que se ver. Aí sim, vai muito por treinamento. Postura defensiva. Procura ver como é que uma bola cruzada, a defesa, a bola passa por toda a defesa e sobra do outro lado para o atacante adversário. Isso aí é treinamento. Agora, sair jogando, você teria que ter no seu time zagueiros com habilidade, que não fossem todos os jogadores de defesa, mas um ou dois, os centrais notadamente. Mas você sente
que falta habilidade. São jogadores voluntariosos, procuram dar conta do serviço, mas é diferente, rapaz. É bem diferente. Para isso você tem um meio de campo que pode sair tocando. Essa bola, claro, você não vai sair chutando, dando chutão da defesa para frente, não vai. Mas esse papo de pode jogar para a bola para frente e perder na frente, o que é que tem? E perder na meia-lua, e perder na marca do pênalti, e perder no bico da grande área, na direita ou na esquerda. Você acha que faz o quê? Vai aparecer quem ali para salvar? Então, não é treinamento. Essa questão de sair jogando da defesa não é treinamento. Se lembra da seleção espanhola, a queridíssima seleção espanhola. Se lembra do Barcelona. Jogadores que tinham habilidade, tratavam a bola com delicadeza, tinham condição de sair jogando. Agora, bota o Barcelona de hoje, bota a seleção da Espanha de hoje, ou outras tantas que sejam. Não tem. Procura ver no seu querido Grupo City, que para nós, querida Bahia, o Grupo City é um investidor. Mas para você, que sempre louva, vive louvando, procura ver no seu Grupo City quem é que sai tocando essa bola. Não sai. E não venha com essa. Não é com treinamento que você resolve isso que é um problema, isso que é um risco seríssimo para o time. E o Bahia já perdeu partidas por conta disso. Muitas. Não é por conta de treinamento. É ter jogador com habilidade para isso. Coisa que seu time não tem. No futebol, no tempo do meu papai, tempos passados, se chamava zagueiro de stopper. Porque o stopper, o parador. No português seria assim, o parador. Então, zagueiro é para isso, tradicional. Você tem um zagueiro com mais habilidade, Wilson Piazza, que foi do Cruzeiro, jogou na seleção brasileira, na Copa de 70. Era meio campo com habilidade. Zagallo o improvisou de quarto zagueiro. Ele deu conta e tinha habilidade para isso. Agora, se você tem jogadores que são voluntariosos, são vigorosos, têm vontade de jogo e, diante de um lance difícil, ele vai estourar a bola, ele vai estourar a bola, rapaz. Vai atrasar para o lado, vai atrasar para trás, vai atrasar para o goleiro. Ele toca só o tempo que se perde. E o risco que se apresenta não vale a pena. Toda bola que sair da defesa vai ser, como diz aqui na Bahia, dando bicuda? Não, nada disso. Mas não vai ser todo lance conforme sua ideia, conforme sua expressão, que isso é padrão do Grupo City. Essa não. A mim não convence, não. Fazer algumas observações sobre isso. Que o estilo de jogo que o Grupo City tenta implementar é esse. É uma realidade, é o estilo de jogo que o Grupo City tenta implementar, mas, como eu digo, existe uma questão que é a realidade, existe uma necessidade que é o pragmatismo. Ele tem que entender exatamente essa situação. E eu acho que o Bahia tinha melhorado nesse aspecto. O Bahia segue tentando, quando possível, sair jogando. Mas no último jogo... Quando possível, é importante a gente ressaltar isso. Ninguém está dizendo que não sai jogando. Você vê que eu frisei umas 2 vezes. Mas quando possível. Mas no último toda jogo, jogada sair assim... No último jogo, eu acho que o Bahia passou do ponto nesse aspecto. Né? Quase tomou um gol. Não vinha acontecendo isso, inclusive, nos jogos anteriores. O Bahia fez muito isso no início do ano, tomou diversos gols por conta disso. 2 gols que foram, inclusive, responsabilidade. Os goleiros, na verdade, foram responsabilizados, mas eu falo sempre que mais responsável por aqueles gols é o técnico que faz os goleiros jogarem no nível de risco que estavam jogando. Matheus Claus entregou um gol assim, e Marcos Felipe entregou um gol assim, e quase aconteceu isso de novo no jogo contra o São Paulo, depois de algum tempo sem isso acontecer. Mas o que é que acontece? Então, essa noção de existe uma filosofia de jogo, que é preferência do grupo, que é preferência do treinador, é uma questão que eu acho justa e válida. Mas a realidade se impõe. Tem os jogadores para fazer isso. Mas isso faz parte da realidade. Isso faz parte da realidade. Se a gente não tem jogadores aptos a jogar nesse tipo de jogo em alto nível, a gente tem que adaptar esse estilo de jogo, que é a filosofia principal do grupo, para uma situação que dê resultados. Justo. Porque uma coisa que Renato Paiva gosta de dizer é assim: nós saímos jogando 50 vezes, só erramos 2. Quando você erra uma troca de passes na grande área do seu time, você entrega um gol. Não é um mero erro de passe. É uma situação clara de gol. Uma coisa é você perder a bola no ataque, outra coisa é você perder a bola colado na sua área. Então tem que haver cuidado, porque, como você disse,
a gente não tem a qualidade de jogadores para sair jogando. A nossa zaga não é Aldair, você falou de Ó, Piazza, mas puxando para um momento mais mais próximo, a gente não recente, tem Aldair Baresi na nossa zaga. não tem. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso e sair jogando sim, quando possível, trocar os passes, não ficar dando chutão toda hora, porque isso afinal também não é bom, isso não faz o time Claro. produzir. Nem Mas é 8, nem. preciso, exatamente, Já nem dizia 8 minha nem avó, 80. nem 8, nem 80. Perfeito, perfeito. Essa é a realidade. É, Então, sobre esse assunto, realmente é temerário e Paiva tem que fazer os ajustes na filosofia de jogo para se adaptar à realidade que vive. Porque a realidade é que o Bahia é um time hoje em dia que está na zona de rebaixamento da Série A e precisando de resultado, sem poder entregar gols com troca de passes temerosas na defesa. e improdutivos. É bem isso. A própria seleção da Espanha, o próprio Barcelona, o Real Madrid, é, que deslumbrava e deslumbra ao assistir o jogo, ele tinha esse toque e muitas vezes chegava ao ataque fazendo isso. Não era só jogando na defesa. Mas a finalização era improdutiva. Com jogadores que têm uma Era limitação. produtiva, no caso. Não, a finalização era improdutiva. Ah, Tocava, mesmo nesses tocava, times, mesmo entendi, nesse time, entendi. tocava, chegava A no seleção gol, mas espanhola cadê o gol? Cadê o gol? fazia muito isso. Pois Né? é. Mas, Dominava os jogos e ganhava de 1-0 com uma e frequência muitas imensa, vezes perdia com muitas oportunidades jogo ou perdidas, ou empatava acabava depois de empatando. dominar inteiramente. É verdade. Pois bem, Vamos falar da tabela? Da é tabela da Série importante, A? eu ia chamar isso e tem alguns detalhes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Luciano Juba. Pela teoria também, pela filosofia do Cid e Renato Paiva, tem que esperar bastante para o jogador que vem de fora entender como é a filosofia. Bom, Luciano Juba, ao que tudo indica, vai chegar em setembro. Está jogando direto, mas daqui que ele entenda a filosofia do Grupo Cid, segundo o treinador Paiva. Ele falou isso recentemente em relação ao lateral Camilo Cândido, inclusive. Pois é. Então o campeonato acaba e um dos jogadores mais importantes nesse pacote de contratações do Bahia, que é o Luciano Juba, jogador de qualidade. Inclusive, quando o Bahia tomou aquela balaiada, ele foi um dos destaques da partida, talvez por isso tenha sido contratado. É jovem, aquele padrão do Grupo Cid, contrata jogador jovem para valer com investimento também. Então vai esperar até quando? Mas vamos ver a tabela. Importante. Vamos ver, dá uma olhada na tabela aí do Campeonato Brasileiro, essa tabela após a 17ª rodada. Alguns times têm 16, porque ainda faltam jogos, né? Aí o Grêmio, jogos. 16 jogos, o Corinthians, e lá embaixo, tanto o América Mineiro quanto o Vasco da Gama ainda tem 16 jogos, ou seja, estão distantes dos times fora da zona, mas tem que computar também que tem um jogo a menos. Mesmo que ganhe os jogos que faltam, eles não saem da zona. Mesmo que ganhe jogos que faltam, não sai da zona. Porque o Vasco da Gama tem 9 e 3-12, 3-15 não sai. Não sai. O América de Minas Mineiro. 10 e 3-13, 16. Aí Isso, já. Mas também o Goiás faz mais um jogo, né? Se ele fazendo 2, o Goiás faz mais um. Então o que pode é uma situação muito delicada também do América. É bom falar disso também, né? Também. O Bahia está enfrentando um time também que ainda está vivo em outras competições, né? Na Copa Sul-Americana. Mas o Bahia está enfrentando um time que está desesperado, que precisa do resultado também na Fonte Nova. Perfeito. Esse é o detalhe. Então, a observação que a gente tem, vocês estão vendo na tabela, o Botafogo disparado com 43 pontos ganhos. O Flamengo é segundo com 31, o Palmeiras com 31, o Grêmio com 30. O Grêmio... jogo a menos, o Grêmio também. O Grêmio também com jogo a menos. O Grêmio que o Paiva não lembrava de dizer, e o Cruzeiro, que é o 10º, subiram agora, que nem o Bahia, que o Paiva ele tem esse jeito. Quando se fala a besteira que ele disse, ele fica bem nervosinho. Depois ficam dizendo que você disse mesmo. Numa entrevista coletiva, você foi meter isso, aí um dos repórteres disse a você, não. Mas Grêmio e Cruzeiro subiram, então na primeira parte da tabela. O Grêmio subiu, que nem o Bahia, tem um jogo a menos, é 4º colocado. O Cruzeiro subiu, que nem o Bahia, e tem a posição de 10º colocado. Então, Paiva, essa daí não cola. Tanto que você não está nem dizendo mais. Vez por outro você dizia, mas quando foi desafiado, você ficou caladinho. Não tem argumento. Não tem argumento. É como costuma se dizer, meu amigo Washington Rodrigues, que hoje é comentarista da Rádio Tupi, já foi da Globo, no tempo Zé Carlos Araújo, aqueles outros tempos. Meu amigo Washington Rodrigues tinha uma coisa que ele dizia assim, batom na cueca. Batom na cueca, meu irmão. Não tem argumento, não tem desculpa. Mas veja mais. É isso aí. E aí, chegando mais, lamentavelmente, a nossa parte da tabela, né? A parte do Bahia. O Corinthians deu uma respirada, né? No recente, teve alguns resultados importantes.
inclusive vencendo o Atlético Mineiro num confronto interessante de Luxemburgo contra Filipão, né? É. Que é um confronto tradicional já do futebol brasileiro. Dessa vez Lucha se deu melhor. E aí chega realmente na zona próxima do Bahia. O Bahia tem 15 pontos em 17 jogos, 3 triunfos, 6 empates, 8 derrotas, 15 gols pró, 23 gols contra. Ou seja, a gente analisando friamente, o Bahia tem um dos piores ataques do campeonato e uma das piores defesas do campeonato. Não é à toa que está na situação que está. Né? E o Bahia, vencendo, pode sair da zona. Né? O Bahia tem chance matemática de ultrapassar tanto Goiás quanto Santos. Isso. Né? Mas o Bahia empatando, o Bahia não sai da zona, Sai. porque o Goiás tem um número de triunfos maior do que o Bahia. É. Então o Bahia precisa, de todo modo, de qualquer modo, vencer para sair da zona. E aí começar, quem sabe, esse processo de reação com os reforços que chegaram. Mas esse é um jogo central, um jogo absolutamente determinante contra o América Mineiro, e a gente espera que dê certo. A gente também tem a tabela de jogos para a gente fazer uma comparação também desses times que estão próximos ali do Bahia, do Santos, do Goiás, do Curitiba. O América joga com a gente, mas tem o Vasco da Gama também lá embaixo. Né? A gente tem aqui, só voltando aqui, o Santos e o Goiás são os que a gente tem que ultrapassar. O Santos enfrenta hoje, a gente está gravando no sábado, hoje ainda o Atlético Paranaense em casa. Né? E o Goiás enfrenta o Fortaleza em casa também hoje, mais tarde, às 6h30. E são jogos que jogam em casa também, com a necessidade do resultado como o Bahia está, mas que o Bahia, assim, são times que também precisam ganhar. Assim como o Bahia, vão precisar fazer o papel deles jogando em casa. Pois é, a nossa equipe aqui, a nossa retaguarda no plantão, informando que acabou há pouquinho, o programa aqui é gravado, Santos 1, Atlético Paranaense 1, Furacão 1. O Atlético com TH. Estava 1-0 para o Atlético e o Santos fez o gol nos acréscimos. Então, a gente voltando aqui, o Santos foi então a 18 pontos com esse resultado. Isso, acabou há pouquinho. Então, se o Bahia vencer o Santos, vamos ver, a gente vai ter que fazer um cálculo de se o Bahia vencer o América Mineiro. O Bahia iguala o Santos em número de pontos, né? Vai para 18 pontos também. E como o Santos tem um saldo de gols de -8, é o mesmo saldo de gols do Bahia, o Bahia ultrapassaria o Santos por conta do saldo de gols. Né? Então, o Bahia com um triunfo simples já é por esse resultado garantido. Né? Com um triunfo simples amanhã, o Bahia já sai da zona de rebaixamento ainda nessa rodada. O que prova a importância imensa do jogo de amanhã. Só um minutinho, Diego. Vamos deixar aqui. Olha esse time aqui, o 9º lugar, Cuiabá. O Cuiabá tem pouco mais de 20 anos de fundado. Esse papo de subiu agora, subiu não sei o quê, essa coisa de conversa. Solta o time do Bahia, o Renato Paiva. Você está travando o time do Bahia com essa coisa do medo, com essa coisa de o adversário. Todo adversário do Bahia é o maior do mundo. Solta esse time, hein, rapaz. Tá na hora. Bota esse time no ataque. Pois é. Agora o detalhe é esse. Esse Cuiabá aí tem pouco mais de 20 anos de fundado. E subiu recentemente. Disputou pela primeira vez a Série A em 2021. 2022 se manteve. 2023 é 10º colocado. Cadê o argumento? Cadê o argumento? Time recém-fundado. Time subiu há pouquinho e tá aí. Cadê? Bota o time para jogar. Olhe seu time. Em vez de assistir vídeos dos outros somente, assista o vídeo dos jogos do adversário, mas foque também no jogo do seu time. Você vê como é que a bola cruzada na área do Bahia, seja rasteira, seja bola alta, escanteio, cruzamento, falta, qualquer bola parada, é um vexame. E isso é treinamento, velho. Isso aí é treinamento, é posicionamento, é saber postar a defesa a tal ponto de deixar, por exemplo, o ataque no impedimento, ou botar alguém na sobra, ou botar alguém cabeça de área, de olho de quem vem no fundo de defesa, de meio de campo, para cabecear para o gol do Bahia. Diga, Diego. É isso aí. A gente está nessa situação. São comparações absolutamente pertinentes de equipes que têm investimento menor do que o Bahia teve, investimento altíssimo. O Bahia fez muitas modificações, é verdade, fez muitas modificações, mas isso não é tão incomum no futebol brasileiro, né? Uma reformulação de elenco, e a gente esperar que agora os resultados venham. Eu tenho essa divergência com meu pai, inclusive. Eu acho que Paiva fala bem nas entrevistas sobre o que aconteceu no jogo. Ele explica as substituições que fez, explica as opções que fez, só que essas opções, esse discurso não pode ficar vazio, distante dos resultados, porque senão ele se torna realmente um discurso que não adianta nada, não serve para nada.
Então é hora de apresentar resultados. Passou da hora de apresentar resultados. E isso precisa começar amanhã contra um time que está em penúltimo lugar aí na tabela. O Bahia joga com ele em casa e precisa vencer, mais do que nunca. Vamos Diria, voltar para a diria, nossa tela principal. vamos, diria Chico Buarque, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, o Renato Paiva. Mire-se no exemplo do Cuiabá, velho. Cuiabá. Qual é o grande jogador, qual é o grande time, qual é a tradição do Cuiabá no futebol brasileiro? O pessoal de Cuiabá está acompanhando a gente. Estou falando mal, não, estou falando bem. Estou dizendo que é que O time, nem mesmo sem essa história é toda, isso, consegue resultados chegar a essa posição. melhores. Eu estou dizendo por que o Bahia não chega. Parabéns ao Cuiabá, formado recentemente, que vem dando conta. Precisava de um artilheiro, um homem de área, trouxe Davidson. Não trouxe o cara que joga no Orlando não sei o quê, no Bolívia não sei quanto. Então, quem é que faz gol aí? Davidson. É maluquinho, é não sei o quê, traga. Então, se não, traga um jogador assim. Não fuma, não bebe e não joga. Muito bem comportado. Pronto. Bota em campo, não joga. Pois é. Tá bom por aqui hoje, né? Tá bom, a gente já falou bastante. Lembrando que é Bahia e América Mineiro, domingo na Fonte Nova, às 18h30. E o jogo determinante, jogo fundamental que o Bahia precisa vencer para virar a chave. Está demorando de virar essa chave, está se complicando cada vez mais e precisa apresentar muito mais do que tem feito. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras novidades que fizemos, né? Isso. Compartilhem esse vídeo, essas informações que a gente trouxe. Se gostaram, falem com os colegas, passem no WhatsApp, vejam no YouTube, se a gente já está pensando já em colocar as coisas no YouTube, sigam os canais, tudo em breve vai acontecer, mas principalmente compartilhem, continuem nos seguindo e curtindo aí os nossos comentários, que esse é só o começo de um processo que a gente pretende que seja muito longo. Valeu, Diego. Agradeço a todos vocês pela gentileza, por acompanhar o nosso trabalho. Como disse Diego, estamos aos poucos fazendo uma montagem, dando uma repaginada naquele processo inicial, mas já trazendo algo mais em qualidade de imagem, em qualidade de som, em processo de plástica, de visualização. Vem muita coisa boa por aí. Com certeza. Breve. Aquele abraço. Que o Bahia ganhe do América de Minas, que o nosso próximo encontro a gente já traga o tricolor com mais pontos, ganhando mais 3 pontos, inspirando mais aliviado. Tomara que sim. Aquele abraço. É isso Até aí. a próxima. Valeu.